Uma região que corresponde a 10% da produção de café em Minas, agora não é só café, só o grão, só o pó para ser comercializado. É também uma marca. A gente tem acompanhado aqui no programa, nos últimos tempos, o quanto que a pandemia, o pós-pandemia, tem sido de novidades no que diz respeito a pensar as marcas, o empreendedorismo no campo ganhando cada vez mais força. Para a gente entender um pouco de uma experiência, de um território do Sudoeste que está se transformando ainda mais em uma marca importante, é que o AgroB de hoje vai discutir. A gente já não gosta de café, né? A gente vai falar sobre café, sobre empreendedorismo. É o AgroB que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil. Estamos chegando aqui no 527 da Claro HD, estamos no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Você acompanha a programação aqui do nosso canal Viver Brasil, nosso AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios. Eu tenho a honra de receber aqui hoje o Rogério Galupo, analista do Sebrae Minas na área do agro. Galupo, satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez no programa para a gente bater um papo sobre negócios e no meio do negócio o que tem? Café. A satisfação é toda minha, Fabiano. Agora, Galupo, para a gente começar, eu falei aqui logo na abertura de 10% de uma região que produz aí algo equivalente a 10% ali do café em Minas. 10% em Minas, você pensa assim, 10%, tá. Mas é 10% do maior estado produtor de café do mundo, né? Se Minas Gerais fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo, o maior país produtor de café do mundo. Historicamente, Minas Gerais produz algo em torno de 25 milhões de sacas de café por ano. Né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é um produto muito importante, né, para a economia do estado. E são várias regiões produtoras, cada uma com suas características, mas o café, em todas elas, exerce uma importância econômica muito grande. E quando a gente fala desse território, né, do café na região sudoeste, o que a gente está falando? O que está sendo feito em termos de marca? Porque a gente está falando de empreendedorismo no agro como uma força, né? A gente tem aí as cooperativas, a gente tem a União da Produção Rural, mas quando a gente começa a transformar o nosso produto em destaque, é onde a gente consegue ter um caminho mais próspero para o futuro, né? Bom, primeiro é importante a gente esclarecer que nós não estamos falando de uma região de planejamento do estado. Okay. É um território produtor de café que é localizado na região sul-sudoeste do estado de Minas Gerais. Perfeito. O sudoeste são 21 municípios, né? Tem o município de Guaxupé como polo, e em torno desse município, desses 21 municípios, a cultura do café é muito importante. Né? O café faz parte da economia local e colabora com o desenvolvimento da região como um todo. Uhum. E é por isso que o Sebrae investe um esforço grande junto com os parceiros locais, principalmente com a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, no sentido de valorizar essa região, colocá-la no mapa mundial do mercado de café. Como que é hoje? Qual que é a característica, né? A gente está falando, foi muito bom você situar isso, né? Porque a gente está falando aqui de um setor muito importante, mas tem as subdivisões ali e tudo mais, e você está aí com as cooperativas mais fortes nessa região, inclusive, também, né? Turma que está na região sudoeste. Quando a gente pensa nessa divisão da produção de café, a gente está falando qual que é a característica hoje em termos de desenvolvimento. Vou explicar uma coisa muito triste que aconteceu recentemente, né? A gente teve uma região de Minas que perdeu grande parte do café. Mandar um abraço, inclusive, especial aí para Bruna, que é a produtora que ganhou prêmios e tudo mais, do café especial da Bruna, na região da Zona da Mata. Ela perdeu boa parte da produção dela para a chuva que teve nos últimos dias.
O produtor de café, ele é o cara mais resiliente do mundo, né? Porque qualquer coisa pode atrapalhar o processo. Quando se tem organização, se tem planejamento, os intempéries ficam reduzidos? A cafeicultura é uma indústria a céu aberto, né? Tem fatores que não são controlados, como a temperatura, chuva, geadas, né? A questão da pluviosidade. Então, o trabalho do cafeicultor é um trabalho de dia a dia, de muito controle. É importante ele ter uma gestão muito profissional em cima do negócio, para ele poder lidar melhor com essas intempéries. Tá? Então, quando acontecem perdas, né, como aconteceu em safras passadas, é importante que o produtor tenha planos de recuperação, planos de refazer todo esse trabalho. Né? E no Sudoeste não é diferente, né? É uma região com uma cafeicultura muito, muito profissional, muito desenvolvida, mas também ligada assim, com tradicionalismo muito grande, com saber fazer muito grande. Isso dá uma experiência para o produtor, de forma que ele consegue, né, lidar com essas dificuldades de uma maneira profissional, né, adotando práticas sustentáveis de produção, cuidando do meio ambiente, cuidando das relações com as pessoas. Né? Isso tudo ajuda a cafeicultura a superar, né, esses intempéries. O empreendedorismo hoje, no campo, né, você que está no dia a dia, que viaja bastante, para fazer essa entrevista aqui, a gente teve que combinar um dia que ele estivesse em Belo Horizonte, porque ou era virtual ou não acontecia entrevista, porque você viaja muito, faz muitos encontros. E você tem quanto tempo hoje no Sebrae? Já tá... Eu tenho 26 anos no Sebrae. 26 anos. Sempre na área de agronegócio. Ótimo para a gente fazer uma análise. Como é que foi isso, assim, nas últimas décadas, a transformação que houve no que diz respeito ao empreendedorismo? Houve um despertar? Em que momento foi esse despertar no agro? De uma forma ou de outra, o produtor rural, especialmente o produtor de café, ele sempre teve um controle da sua produção, da parte de gestão. Isso foi aprimorando ao longo do tempo. O Sebrae tem um programa chamado Educampo, que é um projeto que ele incentiva todos os processos de gestão na propriedade, para que o produtor ele tenha informações, ele trabalhe com indicadores que facilitem o processo de tomada de decisão. E nós temos grupos, inclusive, com 25 anos de execução, onde os produtores passam por todo um procedimento de controle da produção, dos custos de produção, e com isso tomando a melhor decisão a respeito do seu negócio. O profissionalismo, ele faz parte. A empresa rural, a fazenda, ela é uma empresa rural. Ela tem seus recursos, ela tem seus custos, ela tem sua mão de obra, e se isso não for controlado, o produtor realmente ele perde, né, o rumo do seu negócio. E o Sebrae, com alguns programas de gestão, auxilia o produtor nesse processo de gestão. E essa gestão hoje, ela também está tecnológica? Ou seja, hoje você tem acesso a todos os meios de comunicação. Você pode fazer uma faculdade para um celular hoje. Isso também facilitou a entrada do empreendedorismo, porque antigamente o curso à distância era um curso que você já olhava, o cara já olhava assim meio... Você queria xingar a pessoa e falar, você formou por correspondência. Hoje não, né? Hoje você tem uma forma de conhecimento que chega, um monitoramento. Você não precisa estar presente em todos os lugares para dar uma consultoria. Isso também modificou, a tecnologia também fez essa parte? Os processos vão se aprimorando. Né? Alguns anos atrás, todos os controles eram feitos com planilhas manuais. Isso, com o passar do tempo, passa por um Excel. Hoje, através de alguns programas, inclusive o Educampo do Sebrae, o produtor controla todo o seu custo, todo o seu planejamento com o smartphone. Então, a tecnologia ajuda, né, o produtor, além de produzir melhor, ele produzir com mais eficiência, inclusive eficiência econômica. Essa eficiência econômica, né? Por exemplo, quando a gente pensa lá um negócio, né? Um negócio em que você tem alguns intempéries, como a gente falou, e quando você está num negócio que você pensa até o que pode ocorrer de errado, né? Então, por exemplo, eu não posso jogar a minha previsão de saca né, lá no alto. Eu tenho que ter um planejamento em que eu tenho uma média.
Isso também já está claro para o produtor, porque quando o produtor, quando a gente tem depoimentos, até como esse que aconteceu na Zona da Mata agora, com a perda de muita colheita, você vê o desespero que é para o produtor perder e recomeçar tudo. Mas claro que uma tragédia não pode estar no planejamento. Ninguém, por exemplo, a gente não planejou a pandemia da Covid-19, ninguém imaginou que poderia acontecer isso. Mas a gente pode diminuir os impactos com planejamento, com gestão desse planejamento também? Com certeza absoluta. É muito importante que o produtor ele tenha profissionais capacitados para esse modelo de orientação, que façam uma boa previsão de safra. Não é produzir mais, é produzir dentro da capacidade que o produtor tem de forma eficiente, tecnicamente, financeiramente. E cada vez mais esse tipo de acompanhamento orienta o produtor nesse processo de tomada de decisão. É claro que você não prevê todos esses intempéries, mas você consegue fazer uma previsão de safra muito dentro daquilo que é possível produzir. Então, acho que esse acompanhamento profissional ajuda muito o produtor no sentido de tomar a melhor decisão, produzir com mais eficiência e, no final das contas, ter lucro com a atividade. Quando a gente começa a colocar território por território, trabalhar a marca, trabalhar a posição, de onde veio, né? A gente já teve conversas aqui sobre o café e até o Gilson Salles, da Secretaria de Agricultura, falou uma coisa muito interessante. Quando você tem uma história, toda marca tem uma história, né? Então, quando você vai comprar um refrigerante, uma marca tal, você tem uma história com aquele refrigerante, você tem uma história com aquele arroz que você compra. Você transforma em marca, você cria todo um contexto de marketing, de aproximação. Quando você começa a trazer isso para o público, você formata isso de uma maneira a trazer, olha, é um café produzido, você começa a se diferenciar em meio ao mercado de muita possibilidade de compra. Ou seja, você chega hoje dentro de um supermercado, você tem vários produtos, mas como é que você vai se identificar ali como aquela marca? Já há alguns anos o Sebrae tem trabalhado muito fortemente no processo de valorização dos territórios. Então, é a valorização da origem, né? O café ele é o pano de fundo, mas ele sempre vem de um território. E cada território tem seus produtores, tem seus personagens, tem as suas histórias embarcadas, tem a sua cultura, seu saber fazer, a tecnologia que é utilizada. Isso tudo diferencia não o melhor café, mas diferencia aquele território especificamente e nota-se uma demanda cada vez maior por origem. E não só no café, no queijo, outros produtos de agronegócio também são muito demandados, né, pela origem. E quando trabalhamos valorizando um território, a gente busca exatamente isso. Buscar a essência daquele território, né, naquilo que ele sabe fazer de melhor. No caso da agropecuária, os territórios de café, como que o produtor pode produzir da melhor maneira, sem esquecer das suas origens, de tudo aquilo que levou o produtor a produzir da maneira que ele produz hoje. Legal demais. Estamos recebendo aqui hoje o Rogério Galupo, analista do Sebrae Minas. A gente vai para o intervalo, Galupo. Na volta, eu quero entender um pouco de como é que tá a tecnologia aí na produção de café, na colheita principalmente, está cada vez mais tecnológica. Como é que foi isso, esse desenvolvimento no que diz respeito também ao empreendedorismo? Entender um pouco mais sobre o que vai ser lançado em Guaxupé, no dia 30 de maio. E também, está faltando alguém nessa conversa, não tá? É o presidente da Associação dos Produtores de Café que vai participar com a gente, vai entrar com a gente aqui, dar uma fala super especial. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho aqui no nosso AgroB, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, aqui no canal V Brasil. Estou recebendo hoje o Rogério Galupo, analista do Sebrae Minas. Rogério, uma coisa que eu já comentei aqui no programa, sabe? Com outros analistas do agro que vieram aqui. E é interessante, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Não necessariamente o analista do Sebrae que está trabalhando no agro tem uma formação voltada para o agro. Ele foi se especializando, foi voltando ali as coisas tudo. Agora a sua formação está ali, né? Está no campo. Eu sou zootecnista. Exato. Né? Teoricamente, o nosso trabalho está mais ligado à questão da
criação animal, né, da gestão da pecuária, de outras atividades ligadas à criação animal. Mas o trabalho do Sebrae é um trabalho voltado ao desenvolvimento territorial, trabalho de gestão, né? Então, ao longo do tempo, nós fomos adquirindo essa capacidade, né, de enxergar o território como um mecanismo onde as relações acontecem e o agronegócio tem a sua importância. Então, através dos nossos programas, das nossas metodologias, a gente consegue atuar, né, nessas diversas áreas do agronegócio. E as áreas do agronegócio a gente gosta muito de falar porque o programa ele fala para quem é do agro, está acostumado a assistir, tem gente que busca na internet, tem gente que acompanha aqui no canal, mas tem gente que está chegando agora, está mudando o canal e fala, programa interessante, tem um agro, tem... É um campo hoje, quando a gente fala do café e fala de outros produtos, como a gente já trouxe aqui, tantos outros, é uma área que tem espaço para todo mundo, né? De outras áreas, a pessoa vê o agro muito distante às vezes, né? Eu sou formado em administração, mas eu gosto do agro, mas o agro é muito distante. Não, né? Você tem demanda hoje para essa área do agro, né? Com você que está aí nos bastidores, vendo essa articulação toda no que diz respeito ao empreendedorismo, pode falar até mais mais próximo ali daquela história. Né? A gente trabalha com profissionais de toda a natureza, né? Profissionais de tecnologia de produção, profissionais de gestão, consultores de gestão de pessoas, historiadores, né? Nós estamos falando do desenvolvimento do território, o desenvolvimento do território tem a ver com a história. Então, nós vamos buscar essas competências, né, nos diversos ramos profissionais. E o que eu acho bacana é a capacidade que o Sebrae tem de unir esses profissionais, né, em determinado setor produtivo para propor um modelo de desenvolvimento que beneficie a todos. A gente tem um depoimento agora, que a gente vai colocar aqui no ar agora, que é do presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, o Fernando Barbosa. Ele gravou um vídeo para a gente falando sobre o trabalho feito na região para melhorar a cafeicultura, né? Ele, inclusive, vai complementar muitas das coisas aqui que o Galopo nos trouxe aqui de informações. Fernando. Olá a todos os ouvintes da AgroB e a todos os cafeicultores. Meu nome é Fernando Barbosa e hoje eu estou como presidente da Associação dos Cafeicultores Sudoeste de Minas. Vim até vocês para dizer que a nossa associação foi fundada em 2021 e pouco mais de um ano nós estamos buscando esse reconhecimento da marca território da região Sudoeste de Minas. Através em parceria com o Sebrae, nós vamos estar realizando o lançamento da marca territorial e, portanto, foi feito um levantamento e um estudo na onde que apontou que nós somos 21 municípios da região Sudoeste de Minas. E é muito importante para a nossa região e principalmente a valorização dos cafeicultores. Na associação, hoje nós temos 3 comitês temáticos. Nós tratamos principalmente a valorização do produtor com o produto e a produção, tanto na questão de qualidade e até mesmo na parte de rastreabilidade controlada vinda dos associados, principalmente na questão de produção. Hoje nós estamos aí com 56 associados, buscando esse reconhecimento da marca territorial. E aqui para nós é muito importante, principalmente em questão de mercado, valorização do produto e até mesmo buscando esse reconhecimento, que é através de um selo de origem, com rastreabilidade de forma controlada, assim nós podemos dar transparência e principalmente entregar ao mercado com forma de qualidade e também voltado à questão de sustentabilidade, porque nós trabalhamos de forma consciente e assim com um produto de forma rastreabilidade e também de forma consciente nós vamos conseguir entregar para o mercado um café com mais qualidade e também valorizando o produtor. A gente agradece demais, viu, Fernando, a sua participação aí e tendo a oportunidade é convidado para estar aqui também no estúdio, mas não está dando para sair de lá agora não, né? A situação tá corrida lá para o Fernando, né? No dia 30 agora vai ser o lançamento da marca Território, região do Sudoeste de Minas. Então o Fernando e os outros diretores da associação estão muito envolvidos, né, com esse planejamento para que esse lançamento seja um sucesso.
A origem produtora a gente falou, né, no primeiro bloco, quanto que ela é importante e tudo mais. E você já estava me dando um spoiler aqui, que já temos aí outros territórios, a gente já falou de experiências aqui espetaculares, né, da banana, por exemplo, no norte de Minas, com toda essa coisa de trabalhar a origem, né, do que foi a história, né, da banana. E aí a gente tem essa história também do café sendo, de certa forma, ainda mais reproduzida. Outras marcas de territórios estão por aí. Você me comentava que 2023 está sendo um ano que parece que estava tudo represado e está saindo tudo agora, né? E a gente não está falando só das novas marcas, né? A gente está falando também de marcas que já são trabalhadas, né, em termos de promoção já há muito tempo. A região do Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, região das Matas de Minas, Chapada de Minas, Campo das Vertentes, região vulcânica. A região do Sudoeste de Minas, agora em 2023, sendo apresentada, né, ao mercado mundial de café. Em breve teremos outros lançamentos também. O importante é que cada região tem a sua essência. E com o Sudoeste não é diferente, né? O Sudoeste tem a sua história, tem o seu modelo de produção, as suas preocupações com os modelos de sustentabilidade, com as pessoas, com o meio ambiente, com a parte econômica, né? E a partir do momento que vem essa marca território, a região consegue se posicionar de uma maneira mais ordenada, ela consegue se comunicar ao mercado de uma maneira mais ordenada, e que isso chegue em mercados globais, no próprio mercado nacional de café, as pessoas reconhecerem aquele território como origem e demandarem produtos da região. A gente ouviu o Fernando falando aí sobre todo o trabalho que está sendo desenvolvido e tudo mais, e eu fiz uma pegadinha aqui falando de tecnologia para quem está falando de empreendedorismo, né? E aí a gente vê todo esse processo e tudo mais. Olhando para o lado empreendedor, quando começam a ter demandas, né, que não tinha, por exemplo, você tinha a colheita de café, na verdade, ela ter passado pela tecnologia tirou um problema que muitos produtores tinham até de mão de obra às vezes, mas criou outra para ter a operação daquele produto, daquela máquina que está fazendo o processo. Todo o advento de tecnologia e inovação, e a palavra inovação aqui ela não é só da internet, de tecnologia, inovar vai muito além de tecnologia. Tudo isso mexe demais em primeiro momento com o produtor, com o empreendedor, lá de cada território, de cada local que a gente está falando aqui, ou hoje já está mais abstrato, ele já está dentro do pacote do que vai ser feito? É complicado a gente pensar em pacote, porque a gente comentou aqui, cada território é diferente. Então a inovação é fazer diferente, fazer algo novo. E quando falamos de tecnologia de produção, tecnologia de colheita, eu não posso comparar, por exemplo, uma região do Cerrado Mineiro, uma região plana, onde a mecanização ela é facilitada pela própria condição do terreno, com regiões mais montanhosas, como a região das Matas de Minas, Mantiqueira de Minas, o próprio Sudoeste, que tem uma topografia mais montanhosa. Então, cada território demanda um modelo diferente de inovação. E as entidades que trabalham com fomento, com tecnologia de produção, que estão no território, os parceiros locais da associação, são muito importantes para levar para esses produtores o melhor processo produtivo, para que no final, o produtor, tendo essa gestão bem controlada, ele tenha resultados financeiros positivos. Os resultados financeiros positivos hoje, a gente pode falar já em números no que diz respeito à expectativa aí do território, ou é muito cedo? A cafeicultura ela tem um histórico de produção de longos anos, né? Principalmente no estado de Minas Gerais. Na região sudoeste, nós estamos falando de produtores tecnificados, mas também com uma base familiar muito grande. Então, cada modelo de produção leva a um resultado financeiro diferente também. O que é importante nesse processo é que cada produtor, seja ele grande, médio, pequeno, ele tem o controle da produção e que no final da atividade ele tenha lucro com esse procedimento. A gente está falando aqui, né, a atividade do produto interno bruto dos municípios produtores atingiu 12,2 bilhões de reais, segundo o IBGE, dados de 2020. Então aí a gente teve 2021, que foi
aquilo que a gente acompanhou, que era para ser um ano sensacional e não foi. 2022 era para ser um ano sensacional e foi. E agora 2023 a gente tem uma expectativa aí grande em relação à produção, apesar já desse grande problema com a chuva, e a geada não apareceu tão forte, mas a chuva já mostrou sua força, né, no que diz respeito a ter esse problema. É o que a gente falou, Galopo, a questão de pensar, de produzir, de planejar, a gente vai eliminar vários problemas e tentar aí fazer uma produção. Quanto mais planejamento, mais organização, e organização passa por ter uma marca forte, a gente está se preparando para lidar aí com esses problemas todos, que são os problemas climáticos, que é a indústria de céu aberto e tudo que a gente já sabe. Cuidar de uma marca é uma responsabilidade muito grande. Acho que cuidar de uma marca, ele tem uma comunicação para o mercado, mas tem uma comunicação para dentro do território também, para direcionar os processos produtivos, para direcionar a gestão da atividade. Então, se a marca ela direciona o produtor também, para que ele controle sua produção, para que ele saiba lidar com as dificuldades climáticas, a cafeicultura é muito interessante. Um ano ela produz muito, no outro ano ele produz menos, né, em função da fisiologia da planta. No outro ano tem uma geada, no outro ano tem um déficit hídrico. Então, tem outras intempéries de mercado. Então, o que acontece? O produtor, tendo esse processo de gestão bem controlado, ele consegue se blindar mais, né, a respeito de todas essas dificuldades que ele está sujeito. Galopo, eu quero te agradecer demais, viu, pela participação aqui no programa. Quer deixar aqui uma mensagem final para os produtores que estão acompanhando, principalmente os produtores do Sudoeste, sobre essa marca, e contar aí o que pode acontecer aí a partir desse 30 de maio. O produtor rural é o empreendedor mais resiliente que tem, né? Ele trabalha de sol a sol, ele está sempre lidando com essas dificuldades. E no Sudoeste não é diferente, né? O que essa marca propõe, e a partir do lançamento, outras ações serão implantadas junto com o território, ações de planejamento estratégico, ações de tecnologia, ações de mercado, ações de desenvolvimento da governança. Então é isso que nós precisamos articular com todos os parceiros locais para que o Sudoeste de Minas seja cada vez mais um território reconhecido pelo mercado. Rogério Galopo, analista do Sebrae Minas, mais uma vez, obrigado, viu, Berfio? Obrigado. Eu quero agradecer demais também a você que esteve aqui com a gente nesse programa. E a gente falou de café, não tem tanto programa que a gente já falou de tanta coisa legal. A gente já falou de fruta, já falou de queijo, já falamos de tudo, já falamos de vários setores. Então, se você ficou curioso, está chegando agora no canal Via Brasil, vá no canal no YouTube, youtube.com/canal Via Brasil, você vai assistir vários programas de vários temas e a gente volta numa próxima edição. Valeu!